Se você não tem um planejamento diário muito bem definido, é bem comum que quando você acorde, obviamente não vai saber o que fazer durante o dia. E tudo vai parecer extremamente importante. Você vai trabalhar pra caramba, você vai se esforçar muito, você vai estudar muito, você vai fazer todas as atividades que você tende a fazer no seu dia a dia, na sua rotina, só que como não é organizado, você não tem um processo de evolução muito claro, certo? E você vem fazendo esses comportamentos durante dias, semanas, meses, e quando você se dá conta, já passaram anos, você continua estagnado, e aquela tarefa e aquelas atividades que você sabe que iriam te fazer evoluir, elas nunca saem do papel, elas nunca saem do plano do planejamento. Mas a boa notícia é que dá pra gente mudar, dá pra gente reverter esse cenário, porque isso caracteriza um ciclo de procrastinação. Ou seja, você dorme sem planejar o dia seguinte, na hora que você acorda, você não sabe o que você tem para fazer durante o dia e tudo parece importante, você vai fazendo as coisas que vão aparecendo e aquela tarefa que você sabe que é importante, ela vai ficando em segundo plano e acaba e cai no mar do esquecimento. Então a gente tem que romper com esse ciclo de procrastinação. Por quê? Todo ciclo de comportamento, como é a característica do próprio ciclo de procrastinação, ele te traz uma recompensa. Então, quando você deixa de fazer aquilo que você sabe que é importante para fazer, para ficar ali mexendo no Instagram, para ficar ali scrollando vídeos no Reels, aquilo vai te dar uma recompensa. Aquele comportamento vai te dar uma recompensa, que é justamente aquela dopamina barata que a gente é acostumado a receber ali nos vídeos curtos, nas redes sociais, quando fica muito tempo na rede social, certo? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que substituir esses comportamentos, de certa forma, ruins, né? Obviamente, ficar scrollando em rede social não é nada bom, por comportamentos que realmente vão nos fazer engajar em uma tarefa, em uma atividade, diminuindo assim, quase que rompendo com o ciclo da procrastinação. Mas para que a gente consiga substituir esses comportamentos por outros comportamentos, né? Comportamentos ruins por comportamentos bons, a gente precisa primeiro identificá-los. A gente precisa chegar até esse problema, digamos assim. E para isso eu trago aqui uma analogia que vai ser um pouco bem interessante, né? Que é justamente da polícia, quando ela vai investigar um determinado crime. Ela primeiro usa de todos os aparatos disponíveis e possíveis para chegar em um suspeito, um ou vários suspeitos, dependendo do crime. E você tem que agir da mesma forma como a polícia age para investigar. Ou seja, você tem que observar os padrões de comportamento, você tem que investigar a sua própria rotina e tem que avaliar como se você estivesse em terceira pessoa. Sai um pouco da sua rotina, se coloca um pouco como observador de como é o teu dia a dia e tenta encontrar padrões de comportamento que te levem a determinados resultados. Ora, determinados resultados ruins. Né? Olha para a tua vida e tenta identificar esses padrões. Ou seja, você tem que tentar encontrar o gatilho, aquilo que desperta aquele comportamento. Por exemplo, ir para a cama com o celular na mão. É um ótimo exemplo de pessoas que passam ali muito tempo deitados na cama, scrollando, rolando nas redes sociais e acabam indo dormir tarde, né? Tem uma péssima noite de sono, acabam indo dormir tarde, no dia seguinte já são engolidos ali pelo despertador, tocou o despertador, já tem que pular e pular da cama o mais rápido possível. Então, na hora de dormir, se você é desse tipo de pessoas, ou simplesmente está tentando compreender a analogia, se o celular na cama é o gatilho, ora, o que eu tenho que fazer? Deixar o celular longe da cama na hora que eu for deitar, certo? Deixar o celular fora do quarto de preferência. Porque isso daí vai te ajudar a... tô deitado ali, até depois que você está deitado, já embrulhado, ar-condicionado ligado, você não tem que pegar o celular, entende? Então, ao invés de pegar o celular, pega um livro, faz uma leitura tranquila, né? Antes de dormir também não vai
ler coisas que vão te deixar muito agitado, porque isso também vai interferir no teu sono. Então, recapitulando, a gente já sabe que o ciclo de procrastinação ele é alimentado por uma rotina disfuncional, ou seja, quanto menos organizado for a tua rotina, mais você tende a procrastinar. E a gente sabe que para quebrar com esse ciclo de procrastinação, a gente tem que substituir comportamentos que nos levam a um resultado indesejado, um resultado pífio, por comportamentos que vão nos levar a um resultado almejado, a um resultado importante, realmente relevante para a nossa vida. E para que a gente consiga substituir esses comportamentos, a gente tem que identificá-los, a gente tem que analisar a nossa rotina e identificar quais são os gatilhos que nos levam a agir, a fazer, a executar determinados comportamentos ruins. Bem, agora que a gente já sabe disso, a gente vai entrar no mais importante, que é como criar uma rotina produtiva. Mas antes da gente falar sobre isso, eu quero te convidar a se inscrever na minha newsletter. O link está aqui embaixo e também está aparecendo o QR Code aqui na tela. A minha newsletter se chama A Rotina Salva. Lá eu compartilho textos sobre os assuntos que eu mais estudo e que eu gosto de trazer e de compartilhar nas redes sociais. Inclusive, eu te convido a ser um assinante, um leitor da minha newsletter, porque com certeza eu escrevo melhor do que eu gravo vídeos. Você vai poder conferir isso lá na minha newsletter, tá joia? Então se inscreve lá, não perde essa oportunidade. Eu tento enviar textos semanais, mas nem sempre é possível por conta da minha rotina, por conta da do meu estilo de vida, mas eu te prometo pelo menos aí uns 2 a 3 textos por mês, tá? Quero encher a tua caixa de e-mails também com muita informação não, joia? Então te aguardo lá. Como criar uma rotina inteligente? Esse é o grande ponto. Então o que a gente pode fazer? Primeiro, para fins didáticos, gosto sempre de dividir a compreensão em alguns passos, né? Dessa forma vai ser diferente, eu trouxe 3 passos. O primeiro passo é você saber onde você está, em termos de rotina, em termos de cotidiano, em termos de vida mesmo. Como eu falei no tópico anterior, dá uma saída assim da sua perspectiva de primeira pessoa e te analisa em terceira pessoa, mas dessa vez para examinar e saber se realmente a tua rotina ela é plausível, ela é possível de ser executada, porque um erro bastante comum que as pessoas cometem é o quê? É tentar viver uma rotina impossível. É tentar viver uma rotina normalmente de influenciadores, de pessoas que elas veem por aí na internet, né? Então a pessoa tenta ali acordar 4 horas da manhã, já tomar um banho gelado, já treinar, já tomar café, fazer tudo isso antes das 6 horas e 7 horas já estar pronto, sentado no trabalho para mais um dia de labuta. E normalmente isso não funciona para todas as pessoas, na verdade não funciona para a maioria das pessoas, porque cada ser humano tem uma biologia diferente em termos de funcionalidade. Tem pessoas que se dão muito bem acordando cedo, tem pessoas que não se dão tão bem acordando cedo assim. Eu, por exemplo, sou uma delas. Acordar cedo para mim sempre foi um martírio. Enfim, então dá uma analisada e realmente tenta chegar a um ponto onde você consiga compreender, consiga aceitar que aquilo ali é possível para você fazer. Lógico, já falei várias vezes aqui sobre elencar as atividades e as tarefas que você pode fazer durante o teu dia. Não vai se encher de muitas atividades e muitas tarefas e no final do dia ficar impossibilitado de cumprir todas elas ou fazer, ou cumprir, ou demandar, conseguir executar essas tarefas de uma forma muito ruim, que isso também não vai ser bom para você, tá? E o próximo passo é o quê? Primeiro é analisar a sua rotina. Segundo é organização. A melhor forma de se organizar é criando sistemas. Criar sistemas é nada mais do que automatizar a tua rotina e deixar ela fácil de ser seguida. Então, como eu automatizo uma rotina? Vamos tomar como exemplo a pessoa que acorda muito cedo para ir treinar logo pela manhã. O que é ideal para ela? Deixar todo o material de treino separado, pronto, ali já sob o balcão, ali já sob o sofá, já tudo, o tênis direitinho, a roupa, meia. Por quê? Porque quando a pessoa acorda, ela não tem muito tempo de ficar, e ela não quer, e é o ideal, né, que ela não gaste energia
analisando e pensando, qual roupa eu vou vestir, o que será que eu vou, qual o tênis que eu vou, que não sei o que. Não, cara, já tá tudo pronto ali. Ou seja, despertou, levantou da cama, lavou o rosto, entrou na roupa e já saiu correr, já saiu treinar, já saiu nadar, pedalar, enfim. Então isso te ajuda a automatizar e deixar a tua rotina mais fácil, digamos assim. Criar sistemas é uma ótima forma de você organizar a sua rotina. Sobre criar sistemas e como deixar a tua rotina mais fluida, eu escrevi também uma outra newsletter, então só dá uma conferida lá. Nessa eu falo mais sobre como automatizar e criar sistemas. Vou deixar o link também nessa outra newsletter que eu escrevi sobre esse assunto aqui embaixo. E o terceiro ponto é definir prioridades. Sempre venho falando aqui nesse canal sobre prioridades, a importância que é você destacar e elencar as oportunidades, as prioridades. Por quê? Quando você não tem uma prioridade muito bem definida, você acaba achando que tudo é importante. Você acaba achando que tudo que você fizer é importante. Por mais que seja tudo importante, por mais que para você seja muito importante treinar, por mais que para você seja muito importante aprender uma arte marcial, a aprender a começar a tocar um novo instrumento ou a se lançar no artesanato, por exemplo, para você um hobby, uma tarefa que vai desopilar, que vai te ajudar a ter mais clareza mental e fugir um pouco dessa balbúrdia que é a sociedade, é importante? Considero importante, só que fazer tudo isso ao mesmo tempo é loucura. Então tem que definir. Definir prioridades é o quê? Eu tenho essa tarefa aqui para fazer e eu vou fazer essa tarefa aqui. E pronto. Eu tenho esse projeto, né? Vamos colocar melhor assim. Esse projeto para mim aqui é importante. Então eu vou colocar toda a minha energia nesse projeto aqui. Se eu tenho um pouco mais de tempo, se a minha rotina é um pouco mais flexível e eu tenho um pouco mais de liberdade, eu posso incluir mais um outro projeto. Mas se eu colocar 5 projetos ao mesmo tempo, vai ficar inviável para eu conseguir executar todos eles e, de fato, conseguir alcançar o resultado almejado. Entende? Então, define uma prioridade para você. Quanto mais apertada for o teu dia, quanto menos tempo você tiver, quanto mais trabalho, quanto mais estudo, menor é a quantidade de prioridades que você tem que ter na tua vida. Certa vez, Steve Jobs falou o seguinte. Steve Jobs, para quem não sabe, é o fundador da Apple, né? Ele disse o seguinte: pessoas acham que foco significa dizer sim para a coisa em que você precisa focar. Mas não é nada disso. Significa dizer não às centenas de outras boas ideias que existem. Então, isso ilustra muito bem o que a gente acabou de falar, sobre existir muitas coisas importantes, mas nem todas elas podem ou devem ser executadas ao mesmo tempo. É a síndrome do objeto brilhante. Tudo parece brilhante para você. Tudo é brilhante para a gente. A gente observa no horizonte de crescimento e desenvolvimento de vida. Abrir um outro negócio em determinado ramo, estudar uma outra área do conhecimento para se aprimorar e, quem sabe, vender um produto ou serviço melhor. Eu gosto de falar também sobre o exemplo da atividade física. Ter um projeto de vida sobre aumentar a sua família, por exemplo, ter mais um filho, se casar, enfim. São vários projetos que todos eles têm o seu brilho em especial, mas você tem que olhar, né, fazer uma análise macro e entender qual é o mais importante de todos esses objetos brilhantes. Seria um pecado eu falar sobre procrastinação sem falar sobre o tal do perfeccionismo, que pessoas até brincam nas redes sociais, né, que dizem que o defeito, a pessoa se coloca numa entrevista de emprego, por exemplo, como qual é o seu defeito? Meu defeito é ser perfeccionista. Na verdade, a gente sabe que não é bem assim que funcionam as coisas, mas o perfeccionismo, ele é um grande vilão quando você fala em produtividade, quando você fala em não procrastinar. Porque, de certa forma, se você for analisar, fazer tudo bem feito, fazer tudo com um máximo de esmero possível, quase que beirando a perfeição, é ótimo, com certeza. Mas não é para todo mundo. Não é para mim e eu acho que também não é para você. E veja bem, eu não estou dizendo aqui que você não é bom o suficiente para fazer algo perfeito. O que eu estou dizendo é que ser perfeito em alguma coisa te leva tempo, dedicação, foco extremo naquilo. Veja, por exemplo, veja como caso o exemplo de grandes pianistas.
porque eu gosto eu trago sempre exemplo de pianista porque eu acho muito bonito esse instrumento musical e eu admiro muito quem toca com grande habilidade. Mas para que essa pessoa tenha chegado a esse patamar de tocar um piano com extrema habilidade e impressionar uma plateia, ele se dedicou muito naquilo. Se você for um artista, claro, óbvio, tá aí o teu grande objeto brilhante. Mas não é assim. Não é assim com a maioria das pessoas. A maioria das pessoas tem uma vida que executam várias atividades ao mesmo tempo. Então, se você se dedica a uma tarefa a ponto de querer fazer ela muito perfeita, de duas, uma. Ou você vai demorar muito para fazer aquilo, ou você simplesmente não vai fazer, vai ficar paralisado. Trago um outro exemplo ainda, talvez mais claro. A produção de conteúdo nas redes sociais. Se você fica ligado sempre em eu tenho que ter uma ótima câmera, tenho que ter uma iluminação, tenho que ter um cenário, tenho que ter um microfone, se você ficar ligado muito nisso, você vai ficar entrando e saindo de conteúdos que falam sobre isso, que falam sobre iluminação, microfone, câmeras, e em nenhum momento você vai conseguir de fato produzir o conteúdo, sentar frente à câmera e gravar o conteúdo, porque você vai ficar sempre, não, eu tenho que ter mais, eu tenho que ter um softbox, eu tenho que ter uma câmera 4K, que lente isso, lente aquilo outro, eu tenho que ter um microfone profissional, e não é isso que faz com que você alcance o resultado. O fazer, o entrar em jogo, o entrar em campo, ele supera o perfeccionismo. Você vai fazendo e quando você percebe, quando os resultados começam a vir, você percebe que você nem precisava ter tudo aquilo que você acha que precisaria ter. Ou antes mesmo dos resultados. Quando você engaja na tarefa, você olha para trás e diz, cara, eu não precisava ter comprado aquilo, eu não precisava, principalmente, né? Eu não precisava ter esperado tanto tempo para iniciar aquilo. Então eu só deveria ter feito, só deveria ter começado. Eu, por exemplo, tenho muitos equipamentos, eu tenho diversos equipamentos. Ali naquele armáriozinho ali, ó, que vocês estão vendo ali atrás, tem muito de coisa, tem um monte de gadget, tem um monte de device que hoje em dia, para produzir conteúdo que hoje em dia eu nem uso. Nem uso, mas estão lá, porque eu comprei antes, eu achava que precisava. E não, cara, simplesmente é você ter o conteúdo, ter uma ideia e passar essa ideia adiante, tá? Então, se a gente aplicar isso para outras áreas da nossa vida, a gente vai ver que a gente não precisa nem deve ficar muito atrelado aos detalhes. O que você precisa é iniciar a tarefa e fazer. No caminho, você vai aprendendo. No decorrer da jornada, você vai agregando mais valor ainda, seja no estudo, seja no trabalho, seja na produção de conteúdo, você vai se desenvolvendo na jornada. Por isso que o primeiro e o mais importante passo em uma grande caminhada é o primeiro. Você sai da inércia, você tem que romper com a inércia. Se projetar à frente é o mais difícil. Depois que você já está caminhando, as coisas tendem a fluir de uma forma mais natural. Mas para que isso aconteça, você de fato tem que se mover. Bem, eu encerro aqui. Espero ter ajudado e contribuído um pouco na sua jornada e, mais uma vez, te agradeço pela sua atenção. Ela é extremamente importante para mim. Muito obrigado. Te vejo no próximo vídeo.